Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. E eu sou o professor Daniel. A gente está iniciando mais uma aula de português. Agora com a temática verbo, tá? A parte um, porque vai ter várias partes sobre o verbo, porque é um assunto muito extenso, ok? Então vamos lá. Verbo é a palavra que indica a pessoa, número, tempo e modo de ações, de estado e fenômenos naturais. Como assim número, Daniel? Eu entendi o resto, mas número? Tá. O número na gramática, a gente usa, no português, a gente usa para a diferenciação entre singular e plural. Não se esqueçam disso. Sempre quando eu falar número, é singular e plural. Então vamos lá. Conjunções verbais. É o nome que se dá ao conjunto das diferentes formas que o verbo adquire pela variação de suas determinações. Então a gente vai ter primeira, segunda e terceira conjunção com variações diferentes, tá certo? Mas por que a gente denomina isso, Daniel? Porque quando a gente for conjugar o verbo nos tempos direitinho, essas primeira, segunda e terceira conjugações vai ter é, o, o final da palavra vai ser diferente, mesmo sendo no mesmo tempo, ok? Por isso que é importante a gente aprender da primeira, a segunda e a terceira conjugação. Vamos lá. Primeira conjugação, verbo termina com ar, tá? Cantar, amar, sonhar. Segunda conjugação, verbos terminados em er, vender, chover, correr. Terceira conjugação, verbos terminados em ir, partir, sorrir e abrir. Beleza? Isso são só os exemplos de alguns verbos. Existem vários outros. Certo? Então vamos lá. Flexões dos verbos. O verbo varia em pessoa, número, olá, número, tempo, modo e voz. As quatro primeiras indicações ocorrem por meio de dois tipos de flexões apenas. Uma que indica pessoa e número e outra modo e tempo. Então vamos lá ver a pessoa e número. Flexão de pessoa e número. O verbo varia em pessoa e número de acordo com as pessoas do discurso. Como as pessoas do discurso são representadas pelos pronomes pessoais, quais são eles? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Certo? Esses são os pronomes. Essas flexões verbais costumam ser identificadas por meio desses pronomes. Então, se eu falar eu, vai ser primeira pessoa. Não vamos ver aqui direitinho. Vamos lá. Flexão de pessoa e número. Tá aqui, a gente tem as pessoas, né? Que são primeira, segunda, terceira. E a gente tem o número, que eu falei pra vocês, que é singular e plural. Beleza? A primeira pessoa do singular, o pronome vai ser eu. Então é eu brinquei. E a primeira pessoa do plural vai ser nós. Então vai ser nós brincamos. Primeira pessoa do singular, segunda pessoa do singular vai ser tu. Então é tu brincartes. Terceira ou segunda pessoa do plural vai ser vós. Então vai ser vós brincartes. E terceira pessoa do singular vai ser ele. Então vai ser ele brincou. E terceira pessoa do plural vai ser eles. Então vai ser eles brincaram. Beleza? Não se esquecer que pessoa a gente denomina como primeira, segunda e terceira, tá certo? E número é singular e plural. Pronto. Flexão de tempo e modo. Tempo verbal é a indicação do momento em que ocorrem as ações, os fenômenos naturais e o estado de expressos pelo verbo. Beleza. Então a gente vai aprender a questão do tempo, mas também não se esquecendo sobre a pessoa e número, tá? Que isso é muito importante também no estudo do verbo em geral. A gente vem para tempos naturais. Por que tempos naturais? Porque a gente vai ver em alguns modos a diferenciação de tempos, tá? Então vai ter subtempos. Esses são os principais, tá certo? Então vamos lá. Presente é aquele
que no momento em que a pessoa fala, o fato expresso pelo verbo ainda ocorre. Então tá tendo a ação ali que eu estou falando, no presente. Pretérito é aquele que no momento em que a pessoa fala, o texto, o fato expresso pelo verbo já aconteceu. Então é o passado mesmo, gente. Não precisa endoidar com esse nome, pretérito. Meu Deus, pretérito. É o passado. Mas é importante que a gente fale o pretérito, de acordo com a gramática, beleza? Fica mais bonitinho, né, também. Aí vem o futuro. É aquele que no momento em que a pessoa fala, o fato expresso pelo verbo ainda vai ocorrer. Então, uma coisa que ainda vai acontecer. Beleza? A gente vem para os modos. Modo verbal é a indicação da atitude de quem fala em relação ao fato expresso pelo verbo. A gente vai ter 3, tá, gente? E desses 3, dentro deles vai ter o tempo de cada um, tá? Mas o tempo a gente vai estudar só lá na parte 2 de cada um do modo, beleza? A gente tem o primeiro, é o indicativo, é aquele que indica a certeza, tá? Todo verbo expressado nesse modo vai indicar a certeza de alguma coisa, seja ela no pretérito, no futuro, no presente, sempre vai ser uma certeza. A gente vai ter o subjuntivo, é aquele que indica a incerteza, a dúvida e a hipótese, tá? É o contrário do indicativo. Todo verbo vai ser uma dúvida ou uma incerteza, tá? Isso dentro do modo subjuntivo. E o imperativo, já é bem familiar nessa palavra imperativo, é aquele que indica ordem, pedido. Então todo verbo vai dizer que quer alguma coisa, tá? Então tem que dar alguma coisa para esse verbo, beleza? E a gente vem para as atividades. Atividade no livro, página 93, 96, 97, 102 a 104. Tá? São muitas páginas, Daniel, mas as atividades são pequenininhas. E a atividade no TD. Façam a atividade no TD, por favor, para a gente tirar a resolução na nossa aula online, tá certo? Até a próxima aula e